Olá, olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafael Marques e dessa vez, meus queridos e minhas queridas, a gente vai voltar para brincar um pouquinho sobre o conceito de alelos letais. Ui, rapaz, que medo desse nome! Ó, moçada, tranquilinho, só o nome é assustador, mas o conteúdo é na paz aqui para nós, tá? Então, vamos seguir aí com a nossa vinheta, já já a gente volta. Beleza, meus amigos, beleza, minhas amigas, vamos começar aqui a brincadeira sobre os alelos letais. Primeira coisa que a gente vai comentar é que esses camaradas são versões de determinados genes, daí o termo alelos letais, que provocam a morte do indivíduo ainda antes da puberdade. A morte do indivíduo acontece basicamente porque esses alelos eles apresentam um mau funcionamento. Esses alelos apresentam mutações que causam mau funcionamento das células e esse mau funcionamento é observado em alterações fisiológicas do organismo que acabam levando a doenças e, consequentemente, a morte do indivíduo, tá? Às vezes, moçada, essa mudança, essa mutação, ela é tão agressiva, né, que acaba lá provocando a morte do indivíduo ainda durante a vida uterina e, nesses casos, nós teremos aborto espontâneo, né? Já outras situações são alterações mais brandas, que permitem a vida da criança, mas com uma expectativa de vida muito baixa, acaba morrendo lá antes da puberdade, tá? Vamos conversar sobre alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui na brincadeira, moçada, a gente vai pegar a tal da fenilcetonúria, tá? Fenilcetonúria é uma doencinha provocada pela ausência de uma tal de uma enzima conhecida como fenilalanina hidroxilase. Nossa, Rafa, vou ter que aprender esse nomão grandão. Não vai não, cara. Só tô colocando aqui para ilustrar o nosso bate-papo, tá? E aí, veja só, vou te falar uma parada bem legal. Toda vez que a gente se referir a uma doença ou uma característica e ela estiver relacionada com a ausência de uma enzima, a ausência de uma proteína, você já começa a imaginar que aquela doença está sendo provocada por um alelo recessivo, tá? Porque afinal de contas são os alelos recessivos que não são capazes de produzir proteínas funcionais, tá bom? Bom, uma coisa legal essa imagem aqui para nós é que ela está mostrando aqui um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria, né? E aí, o que vai acontecer, moçada? A gente tem a ingestão de alimentos durante a nossa dieta e esses alimentos, eles vêm carregados, aí vêm recheados de proteínas, né? Principalmente os alimentos de origem animal, tá? E aí, quando a gente ingere essas proteínas do alimento, a gente acaba quebrando essa proteína até o seu menor nível, que são os aminoácidos. Entre esses aminoácidos, a gente tem a famosíssima fenilalanina, moçada. Fenilalanina é um aminoácido que normalmente vai sofrer a ação dessa enzima aqui, ó, e vai ser convertida nesse camarada aqui, ó, conhecido como tirosina, que é outro aminoácido. Tirosina é um aminoácido importantíssimo para a construção de outras substâncias, que é o caso da melanina, que é o caso da dopamina, e uma série de outros compostos são oriundos a partir da tirosina. Então, naturalmente, a gente está sempre convertendo a fenilalanina da dieta em tirosina. E o resultado disso é que a fenilalanina nunca se acumula no nosso organismo a ponto de provocar alguma alteração. Agora, imagine, moçada, uma situação que o indivíduo não consegue produzir aquela enzima e continua ingerindo da dieta proteínas que resultam na liberação de fenilalanina, né? Na disponibilização de fenilalanina.
de fenilalanina. O que vai acontecer? Ela não vai ser convertida em tirosina e por isso, moçada, vai acontecer isso aqui, ó, o acúmulo de fenilalanina nas células e na circulação. Esse excesso de fenilalanina vai acabar provocando uma série de distúrbios no funcionamento normal do nosso corpício. Um deles é, moçada, por exemplo, a alteração da cor da urina, ela fica mais escura. Além disso, você tem uma urina com um odor muito característico, provocado por algumas substâncias derivadas da fenilalanina. Inclusive é por isso que o nome se chama fenilcetonúria, né? Porque você tem a presença desses metabólitos, né? A presença dessas substâncias oriunda do excesso da fenilalanina na urina, né? Inclusive é um dos primeiros sintomas a ser observado nos recém-nascidos, né? A cor e o cheiro da urina, tá? Além disso, esses compostos também irão se acumular no suor, e aí você também tem um cheiro bem específico lá para o suor. Mas o pior de tudo, moçada, é a questão da acidificação sanguínea e, além disso, a neurodegeneração provocando retardo mental. Então, o que acontece? Crianças recém-nascidas, elas devem ser submetidas a um teste chamado teste do pezinho, para que eu avalie a concentração dessas enzimas aqui, ó. Se a concentração estiver ok, beleza, tranquilo, a criança é saudável. Mas se você tem algum tipo de alteração na concentração dessas enzimas, ela pode vir a ser diagnosticada com fenilcetonúria e o tratamento tem que se iniciar imediatamente. E a única forma que a gente tem de tratamento hoje é uma dieta restritiva, onde a gente vai cortar quase que toda a proteína animal da dieta dessa criança e cortar também o leite materno, que é recheado em proteínas e consequentemente recheado em fenilalanina, tá? A gente com certeza vai ter outra oportunidade para conversar melhor sobre isso. Mas e aí, moçada, qual é a origem genética dessa doença, né? Bom, existe um tal de um gene que a gente vai chamar aqui de gene F, e é esse camarada quem vai controlar a produção dessa enzima aqui, ó. E aí na natureza, né, na espécie humana, existem duas versões, né, dois alelos diferentes para esse gene. Entre essas versões eu tenho o alelo dominante, representado aqui pela letra Fzão, né? Esse camarada, ele produz a enzima tranquilinho, né? Produz ela normalmente. Agora, existe uma outra versão, conhecida como alelo recessivo, o Fzinho. Esse camarada, ele não produz a enzima normal. Resultado disso, tchutchucos, quando a gente vai analisar genótipos e fenótipos, a gente acaba tendo o seguinte, ó. Os homozigotos dominantes e os heterozigotos são capazes de produzir a enzima, portanto, garante o funcionamento normal do organismo. Agora, quem é homozigoto recessivo não tem nenhum alelo, nenhuma versão normal do gene capaz de produzir a enzima. Resultado disso, ele vai acabar desenvolvendo a fenilcetonúria nesses casos, tá? Muito bom, muito bom. Seguindo aqui a nossa viagem, a gente pega um segundo exemplo, gente, de alelos letais. Agora a gente passa a falar sobre uma doença conhecida como nanismo acondroplásico. Nanismo acondroplásico, ele vai ser provocado pelo excesso de toxinas. E aí você já começa a pensar o seguinte: Rafa, se a doença que é causada pela falta de enzimas é recessiva, a doença causada pelo excesso de toxinas é o quê? É dominante, meu querido. Inclusive, isso é muito importante para as suas provas, porque geralmente no enunciado da questão ele pode não dizer se a doença é dominante ou recessiva, mas ele pode dar essas pistas que vai fazer você acabar descobrindo se é dominante ou recessiva, né? Ele pode falar: a doença fulano de tal é causada pelo excesso de uma enzima tal, excesso de uma proteína tal, e isso já representa, portanto, que é uma doença de caráter dominante, tá? E aí você tem até aquele ator lá do Game of Thrones, né, moçada, que apresenta o nanismo,
e o aspecto, né, do nanismo está muito relacionado à atrofia do crescimento dos membros, né? A cabeça, o tórax cresce relativamente bem, mas os membros acabam não se desenvolvendo da forma que deveriam, né? E aí a baixa estatura e tudo mais. Bom, como é que funciona aqui? Qual é a origem genética dessa parada, né? Existe um tal de um gene, a gente vai chamar ele de gene N. Ele controla a produção de uma determinada toxina. E na natureza, mais uma vez, existem duas versões desse gene, né? 2 alelos. A versão dominante produz uma concentração X dessa determinada toxina, e o alelo recessivo vai ser considerado aqui o nosso alelo normal. Ele não produz toxina, quer dizer, ele produz uma concentração 0x dessa toxina, tá? Quando a gente passa para analisar genótipos e fenótipos, a gente percebe o seguinte, ó, a galera homozigota dominante produz uma concentração muito alta da toxina, a concentração 2x, né? E aí o resultado, essa concentração é alta o suficiente para provocar a morte do indivíduo ainda dentro da vida uterina, né? Dentro lá durante o desenvolvimento embrionário. Então essa combinação aqui, ó, Nzão, ela acaba sendo letal e o descendente não chega a nascer quando ele tem esse genótipo, tá? Agora, quando você tem um organismo heterozigoto, a concentração da enzima já é mais baixa, né? O heterozigoto ele produz uma concentração X da enzima, né? Então, é a metade da quantidade de enzima que o homozigoto dominante produz. Então, essa concentração, lógico, ela é tóxica, mas ela acaba não sendo letal, né? E aí, uma das consequências que a gente observa é justamente o tal do nanismo acondroplásico, que a gente estava comentando há pouco tempo. E por último, tchutchucos, você tem os organismos homozigoto recessivo, não produz nada da toxina, portanto, desenvolvimento normal na parada, tá? E aí a gente vai pegar uma questãozinha, moçada, pra gente dar uma treinada nesse assunto, que tem umas besteiras aqui que eu quero que você se ligue, tá? Olha só essa questãozinha aqui, ó. Em galinhas, Nzão é letal. Ele tá usando a letra N aí, né? Mas provavelmente é outro gene, né? Gene de galinha, enfim. Mas a letra é a mesma, e isso importa pouco aqui para nós. Então vamos nessa. Nzão é letal, isso vai provocar a morte do indivíduo durante o desenvolvimento embrionário. O heterozigoto é aleijado e Nzinho é normal na parada. É o mesmo raciocínio da condroplasia, né? E aí ele fala assim, um grupo de ave aleijada se acasala. Oh, meu Deus do céu, isso cria uma imagem mental esquisitaça, 2 galinhas aleijadas cruzando, mas não perde o foco não, segue junto aqui com nós. Olha o que ele vai dizer, determine a relação genotípica e fenotípica esperada. Maravilha! Bom, vamos abrir aqui as alternativas, nosso quadrinho aqui bem tranquilo. A parada é o seguinte, moçada, ele tem 2 galinhas aleijadas cruzando. Eu tenho 2 galinhas aleijadas cruzando, elas são heterozigotas. E aí ele quer saber como é que vai ser os descendentes desse cruzamento, né? Bom, moçada, aqui não tem mistério, ó, é só usar aquelas regrinhas de Mendel que a gente estava conversando há pouco tempo, né? E usar os conceitos que ele traz no enunciado. Então lembra lá, ó, para fazer cruzamento, primeiro tu descobre os gametas. Esse cara produz gameta com alelo dominante e gameta com alelo recessivo. Esse camarada aqui também, ó, mesma coisa, fofuchos, vai produzir gameta com o alelo dominante, vai produzir gameta com o alelo recessivo. Bom, gameta com alelo recessivo, maravilha. E aí, uma vez que você descobriu os gametas, agora é só brincar de fazer amor, né, moçada? É só você pegar aqui a parada agora, ó, e imaginar quais são as fecundações possíveis para esse casalzinho, né? Então você tem a primeira fecundação possível, é essa aqui, que gera um indivíduo homozigoto dominante. Aqui você tem a segunda fecundação possível, terceira fecundação, quarta fecundaçãozinha na brincadeira, tá? Rafa, como é que vai ser os descendentes desse cruzamento? Vamos colocar gostoso aqui, ó. Vamos lá, você tem uma possibilidade lá que gera um indivíduo Nzão. Quer dizer, aqui vai rolar aborto e esse embrião não chega a nascer, né? Você já vai ter lá
a morte desse indivíduo ainda durante o desenvolvimento embrionário. Bom, existem duas fecundações aqui, ó, que geram indivíduos heterozigotos, né? Então vai ter duas fecundações dessa que vai gerar uma galinha aleijada. Vou botar assim, pronto. E uma fecundaçãozinha dessa que vai gerar um indivíduo homozigoto recessivo, vai gerar um indivíduo normal aqui na brincadeira. Bom, vamos lá, ó, moçada. Quando a gente está trabalhando com alelos letais, a gente sempre tem que levar em consideração isso aqui, ó. Se ele falar no texto, obviamente, né, que os indivíduos homozigoto dominante, no caso da questão, eles não nascem, né? Então, se ele sofreu aborto, é porque você não gerou descendente. E se você não gerou descendente, agora você só tem 3 possibilidades, que são essas aqui, ó. E aí você pega lá, primeiro ele quer a relação genotípica, né? Então, sobre a relação genotípica, se espera que aconteça o seguinte. Vou colocar aqui para nós. Ok. Sobre a relação genotípica, eu acredito, né? Eu espero que vão surgir na prole, para cada 2 indivíduos heterozigotos, tu vai ter um indivíduo homozigoto recessivo. Isso aqui é o que a gente chama de proporção genotípica esperada da prole, né? Rafa, é obrigatório acontecer isso para cada 2 dominante e um recessivo? Obrigatório não é, né? Mas você espera que aconteça por uma questão de probabilidade, tá? Agora, depois da proporção genotípica, ele quer a proporção fenotípica agora, né? Proporção fenotípica, ok. Agora eu não vou mais analisar os genótipos, né? Eu vou analisar, moçada, basicamente os fenótipos. Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 aleijados para 1 normal. Então, a proporção fenotípica 2 aleijado para 1 normal na brincadeira. Resultado, a proporção fenotípica, neste caso, é igual à proporção genotípica. Aí você vai lá nas alternativas e destrói essa questãozinha que pega muita gente porque pensa naquelas 4 possibilidades, enquanto aqui a gente não tem 4 possibilidades porque um desses genótipos leva o indivíduo à morte. Eu vou ficar com 3 apenas, tá? Então eu vou ficar aqui, ó, 2 para 1 e 2 para 1, letra A, bem tranquilo, tá? Bom, seguindo o bate-papo, fofinhos e fofinhas, a gente fala agora sobre os alelos semiletais. Bom, os alelos semiletais, eles têm uma certa letalidade, mas não tão alta quanto aquela observada nos alelos letais. Os alelos letais, eles matam antes da puberdade. Os semiletais, eles já têm um efeito tardio, né? O indivíduo consegue viver durante um bom tempo, mas após a puberdade, 20, 30, 40, 50 anos, é o período da vida em que essa doença vai se manifestar da forma mais agressiva e o indivíduo, infelizmente, vai acabar morrendo se não houver tratamento, né? Então vamos dar uma olhada, 2 exemplos aqui, ó. Primeiro, a fibrose cística, que é uma doença provocada pela, olha só, deficiência na proteína transportadora de cloro, lá das membranas. Você pode nem saber o que é fibrose cística, mas só pelo fato da gente dizer que ela é provocada pela falta de uma proteína, você já imagina que ela tem caráter recessivo. Bom, consequências disso é o aumento da viscosidade da secreção de alguns órgãos, o aumento da viscosidade da secreção pulmonar, o aumento da viscosidade da secreção pancreática, são sintomas observados pela falta dessa proteína. Mais uma vez, eu vou deixar para a gente conversar melhor no futuro sobre a fisiologia dessas doenças, tá? Bom, seguindo aqui então o bate-papo, a gente lembra que existe um gene C. Essas letras aqui, elas são puramente representativas, né? Eu usei C por quê? Por causa de cística e só, né? Podia ser qualquer letra do alfabeto, mas enfim. Tem o gene C que controla a produção dessa proteína transportadora de cloro
e que ele apresenta duas versões diferentes, né? Quem são essas duas versões, pessoal? Você já deve imaginar, né? O alelo dominante produz a proteína normal, alelo recessivo não produz a proteína transportadora. Quando a gente vai para os genótipos e fenótipos, eu vou ter aquela mesma configuração. Homozigoto dominante, tranquilinho, produz a proteína, portanto, normal. Heterozigoto também produz a proteína transportadora. Beleza, beleza, não há nenhum problema na fisiologia desses camaradas. Agora, quando eu vou para a galera homozigota recessiva, aí a parada já muda de figura, porque aqui eu não tenho nenhum alelo capaz de produzir o transportador. Resultado disso, sem o transportador de membrana, você vai desenvolver os sintomas da doença e em algum momento vai acabar morrendo, porque são doenças que ainda não têm cura totalmente, né? Não tem um tratamento para resolver o problema. Você consegue resolver parcialmente os sintomas e tal, reduzir o sofrimento do paciente e tal, mas não temos lá um tratamento efetivo, né? Ok, mais um exemplo aqui, ó, pessoal. Exemplo número 2, uma doença chamada de coreia de Huntington. Essa doença, moçada, ela é resultante da produção de uma proteína tóxica chamada huntingtina. Aí pensa lá, Rafa, essa doença é causada pela produção de uma proteína tóxica. Será que ela é dominante ou será que ela é recessiva? Maravilha, tu é destroyer mesmo, hein, cara? Um alelo dominante, moçada, porque afinal de contas é o dominante que produz essas proteínas. Resultado, moçada, é uma doença neurodegenerativa por consequência da presença dessa toxina, e isso vai interferir principalmente nos movimentos. Então, tremores, a cinesia, perda lá de coordenação motora são sintomas da doença, né? Aqui um cérebro que sofreu essa neurodegeneração, né? E aí a gente comenta que ela é uma doença que geralmente se manifesta, né, após os 40 anos de idade. Portanto, uma doença, né, uma doença semiletal, digamos, né? O alelo que causa essa doença é semiletal. E aí vamos para a questão genética da parada, né? Existe um gene, vamos chamar de gene H, ele controla a produção daquela proteína que a gente viu lá em cima. Ele também apresenta duas versões na natureza, alelo dominante Hzão produz a proteína incomum, e o alelo recessivo Hzinho vai ser considerado o alelo normal, não produz a proteína, portanto não causa doença. Genótipos e fenótipos, quem tiver pelo menos um alelo dominante, produz a toxina, infelizmente vai acabar prestando a doença. Quem não tiver alelo dominante, não produz a proteína, portanto, funcionamento normal do organismo. Beleza, moçada? Então, repare uma coisa muito importante, talvez essa seja a moral da história dessa nossa aula de hoje. Nem sempre alelo recessivo não é sinônimo de alelo defeituoso. Alelo recessivo é aquele que não produz alguma coisa, né? Não produz uma determinada proteína. Da mesma forma que alelo dominante não é sinônimo de alelo normal, né? Alelo dominante é um alelo, é a versão de um gene que produz uma determinada proteína. Agora, nem sempre essa proteína produzida por esses alelos dominantes são normais. Então, às vezes, a proteína é uma proteína tóxica que interfere no funcionamento do organismo. Por isso, moçada, não pense que as doenças genéticas são todas causadas por alelos recessivos. Tudo bem, a maioria delas mas isso não é uma realidade em todos os casos. Por isso que aqui eu fiz questão de trazer 4 exemplos, 2 deles causados por alelos dominantes e 2 deles causados por alelos recessivos. Falou, tchutchucos? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!